primeiro lugar, em nome do GESEL, agradecer ao Luiz Nassif pelo convite para mais uma vez estar participando de um evento organizado por ele. Particularmente, lisonjeado estar participando de um evento com a presença do professor José Goldenberg. Eu, dissertação de mestrado e tese de doutorado em biomassa, não preciso dizer a admiração e o respeito que eu tenho pelo trabalho do professor José Goldenberg. A nossa apresentação aqui hoje, tratando de benefícios e desafios da energia eólica, da bioeletricidade e da energia solar para o sistema elétrico brasileiro, embora no título conte esteja escrito benefícios e desafios, é muito mais desafios do que benefícios. Não que os benefícios não existam. Também não é meramente para... Não é somente porque a notícia ruim dá mais ibope. É que momentos de crise momentos de crise são uma grande oportunidade para a gente colocar as coisas no rumo correto. E o setor elétrico brasileiro vive no momento uma crise de grande dimensão. É inegável. Não só, ou talvez a questão mais importante hoje, não seja nem o risco de racionamento que anda alto. A gente tem um risco de solvência muito grande do setor. Que, embora a gente no GESEL às vezes não apareça na mídia como dando notícia muito ruim, a gente tem como política preferir quando a notícia é ruim, problemática, discutir primeiro com o governo, com as empresas buscando uma atitude proativa para encontrar soluções. E há 2009, 2010, a gente produziu um estudo sobre o risco financeiro, que o modelo derivado do modelo comercial que a gente tem vigente, se apresentou, discutimos muito com o governo, com a agência reguladora, com algumas empresas, e na época todo mundo, interessantíssimo, coisa interessante, tal, os números são impressionantes. Ah, mas é tão impressionante que não é possível que isso aqui vai acontecer um dia, assim, que... Na época a gente foi muito visto como os profetas do Apocalipse, tudo documentado. Só que o Apocalipse chegou. Então, por um lado, conjuntural, a gente vai ter que tomar medidas emergenciais para chegar até o final deste ano com o setor de pé, tendo em vista que a gente tem, além do que já foi aportado no setor, o setor precisa de pelo menos 40 bilhões de reais para terminar o ano de pé, sem quebradeira generalizada, mas, apagado o incêndio, vai ser o momento de se discutir mudanças estruturais. Desde a forma de contratação de energia, fica arrepiado quando discutiu o Sandro aqui, continuando falando da questão de outro leilão de energia de reserva. A gente tem um problema hoje que cresceu muito a quantidade de energia liquidada no mercado de curto prazo. Estou falando de energia eólica, uma energia que é inflexível. Para que contratar isso como energia de reserva? Não faz sentido. Então, a gente precisa, pelo lado da operação, a gente conseguir expandir uma matriz minimamente adequada a garantir a segurança do suprimento e, ao mesmo tempo, um modelo comercial que mitiga esse risco financeiro, porque, de fato, o volume de energia negociada no mercado de curto prazo cresceu muito. E ninguém, sem consciência, pode achar que está tudo bom, além de um setor hoje que tem um risco de racionamento que não é desprezível e, ao mesmo tempo, uma energia, um custo de energia hoje na casa de R$800 o megawatt-hora. Batemos tanto na tecla da modicidade tarifária. A modicidade tarifária, por um lado, fez que muitos caras contratassem coisas inadequadas no leilão, mas se contratassem coisas talvez inadequadas, mas a modicidade tarifária fosse atingida, mas nem ela foi atingida. Então, eu acho que é inegável que a gente vamos precisar, além de medidas conjunturais, parar e pensar estruturalmente o setor. E já que essa reflexão estrutural vai ser necessária e a adoção de medidas, por que não também contemplar os desafios? Desafios é uma forma talvez mais elegante, às vezes, de falar de problemas que as fontes renováveis têm. Não que elas não devem ser inseridas, mas para elas serem inseridas, a gente tem que mitigar os problemas que ainda persistem em relação a essas fontes. Vamos entrar logo ao que interessa. Primeiro, é importante ter a noção que as motivações no Brasil para investimento em fontes alternativas e renováveis são distintas daquelas verificadas no nível mundial. No nível mundial,
principal alavanca, a principal motivação para investir em fontes renováveis de energia hoje é a questão de gases de efeito estufa. A nossa matriz elétrica tem uma intensidade de carbono baixa. Não que a gente deve se descuidar por causa disso. Mas não é uma coisa que seja alarmante. Ao mesmo tempo, por mais que a gente prospecte, e nessa altura do campeonato prospectar isso talvez seja até ser otimista, um crescimento da renda per capita no Brasil nos próximos anos, por mais que a renda no Brasil cresça, a gente, olhando um horizonte de 20 anos, a gente vai ser no máximo um país de renda per capita média, nada além disso. O que isso tem a ver com fontes renováveis de energia? Se a gente olhar o mundo hoje, o Brasil também acaba não fugindo da regra, a gente tem uma tendência de ter consumidores de energia, não só de energia, o consumidor em geral, sociedade civil cada vez mais engajada, preocupada com qualidade e sustentabilidade. O Brasil não foge dessa regra. Mas, sendo um país que no máximo tem uma renda per capita de nível médio, a restrição financeira se faz muito presente. Talvez seja o caso, a gente está preocupado com sustentabilidade, com qualidade, estamos, mas desde que isso não custe muito, é meio que a eólica, agora esperamos o mundo ir, quando deixou de ser tão caro, a gente começou a surfar na onda. Então, isso também acaba uma questão a ser colocada. Entrando nas perspectivas da matriz elétrica, acho que essa parte eu não vou perder muito tempo, acho que isso é uma questão que a maioria da plateia já sabe muito bem. Vamos começar, vamos começar do que é básico, predomina na matriz elétrica até hoje, que é a questão da hidroeletricidade. Então, o potencial hidrelétrico remanescente, embora também não é essa abundância toda que às vezes é dita por aí. A gente parava para pensar na região amazônica, em termos de grande aproveitamento, temos São Luís do Tapajós, depois disso não temos aproveitamentos tão grandes. Temos ainda uma questão, a SPCH ainda tem um potencial bastante expressivo, e aqui a gente tem uma coisa que é um problema, que a gente tem, não existe isonomia de benefícios fiscais e outros tipos de benefícios da PCH em relação à eólica, por exemplo, então a competitividade, e a dificuldade de licenciamento da PCH é outro elemento que tira a competitividade da PCH. Agora, a gente observando num horizonte de 20 anos, a nossa hipótese é que o potencial hidrelétrico em geral já vai ter sido explorado, inclusive PCH, por mais que seja um processo moroso. Problema: vamos ter um parque hidrelétrico que vai se expandir em uma taxa razoável nos próximos anos. Nisso a gente acha que, talvez de forma mais morosa do que seria desejado, nisso acho que o PDE não vai ter não vai estar muito diferente do que vai se verificar na realidade. Só que estamos expandindo um parque hídrico sem novos reservatórios de acumulação. Vamos perder capacidade de regularização da oferta hidrelétrica ao longo do ano. Uma estratégia de aumentar os intercâmbios entre a região sudeste, centro-oeste e o subsistema norte. Mas existem limitações a esse tipo de estratégia. Os reservatórios aqui do centro-sul não estão adequados a encher e esvaziar num único período do ano. Tem um problema de motorização. Então, é uma estratégia que tem que ser vista com certos cuidados, que só ela não é suficiente para a gente manter uma geração como a gente tem tido até hoje, em anos normais, com mais de 80% da geração de origem hidráulica. Aqui na apresentação do Dr. Hermes Chico, a gente vê com clareza como a capacidade de regularização do sistema vem reduzindo. Não só isso, como a expansão em relação na região norte. A sazonalidade na região norte é mais acentuada do que na região sudeste e centro-oeste, então a gente vai ter um sistema que tende a ter muita energia hídrica no período úmido, em anos normais, e no período seco não vamos precisar de geração complementar. Outro suposto, junto com o nosso suposto base lá, que o potencial hídrico vai ser explorado, é que o sistema vai precisar de mais energia térmica, e isso está sendo bastante subestimado pelos pedestres. Seja gás natural, para operar na base, seja no horizonte de mais longo prazo pensando no nuclear, e seja, não quero sair daqui sendo vaiado, mas
no horizonte de curto prazo, sendo realista, não temos como descartar o carvão. Isso é questão, sou economista, não sou engenheiro elétrico, mas pelo que eu estudei um pouco, a gente não tem como manter esse sistema em pé sem aumentar a participação de energia eterna na nossa matriz. E isso o planejamento vai subestimando. A modelagem com reservatório equivalente feito pelo Quantified do New Wave subestima esse problema da redução da qualidade de regularização. Ao mesmo tempo, a gente modela energia eólica, por exemplo, a energia intermitente, como geração média. Isso, na realidade, a gente sabe que isso não condiz com a realidade, a gente pode ter problema para aprender, a gente tende a ter problema de potência. Então, olha, imaginar que a gente vai conseguir expandir um sistema com energia eólica e usina a fio da água, não parece ser uma coisa muito plausível, que não tem como expandir um sistema baseado somente em fontes de geração não controladas. Isso é um problema. Agora, embora a expansão da energia termoelétrica é importante, não é só ela. O Brasil comporta muitas fontes de geração e a diversificação é bem-vinda. Como falei lá atrás, a intensidade de carbono da matriz elétrica brasileira não é alta, mas isso, em vez de ser um motivo para se descuidar, é um motivo para a gente estar mais ainda atento, porque o Brasil é top 5 dos maiores emissores de gás de efeito de estufa por causa de questão de uso da terra, questão de desmatamento. Se a matriz elétrica começar a aumentar as emissões dela, a gente vai ser campeão do mundo e ninguém segura o Brasil. Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. E a gente tem no âmbito das energias renováveis algumas oportunidades que devem ser aproveitadas. Quando eu coloquei no início que o foco aqui é mais nos desafios, é para que a gente de fato consiga inserir essas fontes renováveis de forma sustentável no médio e longo prazo, tanto em termos de operação quanto em termos financeiros, em termos comerciais. Bom, e esse aqui eu não vou me aprofundar, porque o Gustavo já teve a palestra dele focada em fonte eólica, a questão da complementariedade entre a energia eólica e o regime das afluências. Os ventos são mais intensos e regulares justamente no período seco do ano, sobretudo na região nordeste, onde está concentrado o maior parte do potencial eólico brasileiro. Mas vamos aos problemas que são mais interessantes do que os benefícios. Os benefícios já são conhecidos. Primeiro ponto: leilão de energia ou fator de capacidade. Esse primeiro ponto aqui é apenas para reflexão, porque nem eu que coloco aqui a questão, eu tenho uma resposta. Não estou convencido nem por um lado nem por outro, mas acho que é uma questão que o setor precisa discutir. A gente aqui no Brasil, por vezes, tem noção assim que tudo aqui é maravilhoso, que Deus é maravilhoso no Brasil, não aparece. Mas os nossos fatores de capacidade extraordinários, os ventos no Brasil garantem fatores de capacidade muito interessantes. Mas aqui, quando a gente olha os fatores de capacidade de usina, nesses 50, nesses 4%, olha, gente, que é isso? Fator de capacidade, normalmente você aumentando o numerador, a energia gerada. Aqui, o brasileiro esperto diminuiu o denominador, ou seja, além de estar subutilizando o potencial energético em muitos parques eólicos. Tudo bem, é competitividade. Você botar gerador de 1,5 megawatts no lugar de poder colocar de 2, não é competitividade do leilão. Se é priorizando a questão da modificação tarifária, ok. Agora, em termos de utilização ótima dos recursos energéticos, a gente está desperdiçando energia. É possível? Não é. Então, tem muita gente que argumenta que o Brasil, com tanta terra como tanta área, não seria um problema de estar desperdiçando recursos energéticos. O Uruguai, que está seguindo o meu modelo, eu disse sim, é um problema. Mas, sim, por mais que o Brasil a gente tenha muito de tudo, desperdício não me parece que... Desperdício, por definição, me parece que é uma coisa ruim. Então, acho que é uma questão para, no mínimo, se refletir. Outra coisa é o sinal locacional dos leilões. Quando a gente olha em termos de balanço de energia, muitos leilões recentes com problema com o balanço estreito do Sul, faz sentido estar contratando energia eólica no Nordeste? Não que ela não tenha que ser contratada. Mas será que a gente está precificando ela de forma correta? Quando a gente está falando de quantidade tarifária, é só energia, é só geração ou tem que ser geração mais transmissão? E o custo indireto da expansão e do reforço do sistema de transmissão para escoar essa energia eólica? Será que
Será que contratar uma biomassa no Sudeste, por mais que o preço da bioeletricidade em si seja mais caro que a energia eólica, mas quando eu coloco transmissão, será que não sai mais barato? O sinal locacional dos leilões de energia é muito fraco. Isso aqui é um problema. Agora, quando a gente entra na bioeletricidade, isso aqui, como alguém que estudou e trabalhou, fez trabalho muito tempo ligado à biomassa, ficou até um pouco constrangido, envergonhado de apresentar o próximo slide. É o gráfico da complementariedade entre o regime de afluências e a biomassa em relação, a gente trabalha, é sempre percentual em relação ao mês de março. No caso da cana de moagem máxima, que é julho, e no caso da energia natural fluente, fevereiro. Então a gente indica a complementariedade. A moagem é maior justamente no período ciclo. E aqui tem uma vantagem adicional em relação à eólica. Estamos falando de uma fonte de geração distribuída, uma fonte próxima ao centro de carga. Aí a gente viu. Apesar de a gente ter uma capacidade instalada em relação ao potencial, que ainda existe, a capacidade instalada ainda está muito aquém aqui não é um exagero, muito aquém a gente poderia colocar pensando se estivesse gasificando bagaço, utilizando palha, utilizar planta ciclominada. Com o ciclo aqui não está tão aquém assim, porque embora é muito comum parecer, o Brasil tem 438 usinas e só 100 produzem bioeletricidade para exportação. O dado mais relevante é o dado por faixa de moagem. Se eu olhar por faixa de moagem, a maioria, a grande maioria das grandes já exporta. A gente faz um trabalho grande com o BNDES, tem uns 3, 4 anos atrás. Não é tão aquém o potencial considerando, mas de qualquer forma existe. Ainda existe um potencial a ser explorado. Mas qual o problema? Complicado a gente entrar na discussão de potencial se o que tem de capacidade instalada, se vendeu energia, não está se entregando. É horrorizante o que está sendo entregue de bioeletricidade perto do que foi comercializado. Nessa discussão, acho que por onde vai? Sim, por onde vai? Não está entendendo nada. Nessa discussão, esse trabalho que a gente fez com o BNDES anos atrás, uma questão que era muito relevante, a gente conversava muito com o BNDES, era por que no setor, o modelo de financiamento básico do setor elétrico, Project Finance, e por que existia tanta dificuldade de montar Project Finance para a bioeletricidade. Normalmente se tomava dívida corporativa. Por um lado, tinha um problema que era até meio bizarro, que grande parte do setor superenergético não tinha muita familiaridade com Project Finance. Mas também tinha um comportamento muito defensivo por parte do BNDES, alegando que o recebível da bioeletricidade, como um insumo, é um subproduto de um processo agrícola que é eletricidade, mas não um recebível tão bom quanto outras fontes de geração, já que tinha do gás. Mas risco eu tenho do bagaço, mas tem risco do gás e tal. Hoje, olhando 4 anos depois, temos que dar uma palmatória que o BNDES está certo. Quando a gente olha o que se vendeu, o que está se entregando, realmente não era um recebível tão confiável quanto de outras fontes de geração. A gente tem um problema que, não estou falando de coisa de 10, 20%, não. Tem um número enorme de usinas que eu estou entregando, é a metade do que vendeu. É alarmante. Entrando na questão da energia solar, para continuar discutindo um pouco dos problemas. Aqui, o Sandro apresentou alguns dados de 7,5 megawatts. Na verdade, o dado que a gente tem é de 31,5, mas a grande maioria disso é sistema isolado. Então, ou seja, de qualquer forma, embora tenha um potencial muito expressivo, o que a gente tem, energia fotovoltaica, é uma coisa absolutamente incipiente. Porém, em contrapartida, os projetos pilotos indicam que a gente está tendo rendimentos muito interessantes. No interior de São Paulo, a gente tem planta de projeto piloto que tanto o silício policristalino quanto o filme fino estão obtendo rendimentos acima da média mundial. Então, aqui é uma questão tem que se observar com muito cuidado. A norma 482, promulgada pela ANEEL, salvo engano, em 2012, para incentivar a microgeração, era o primeiro passo para a gente conseguir colocar
desenvolver esse potencial que a gente tem de geração fotovoltaica, que ela tem a ser mais competitiva no primeiro momento em termos de geração distribuída e não em termos de planta em escala comercial. Qual o problema? A gente tem um problema que a questão de ICMS, de você não tributar o líquido e tributar o total, você matou o interesse, a atratividade econômica, você matou logo de saída. Então, por enquanto, não tivemos grandes avanços em termos de microgeração desde que a norma 482 foi promulgada. Agora, a fotovoltaica, o nicho dela no Brasil, não só a microgeração, quanto em nível de escala, em nível de planta de maior escala, aqui existe um potencial. Quando a gente olha hoje o mundo, salvo engano, que eu não olhei o último relatório, a Associação Europeia de Fotovoltaica, em 2012, colocava que 70% da capacidade fotovoltaica mundial hoje ainda é geração distribuída. Mas quando você fosse expandir para a área que eles consideram como o cinturão do Sol, que é a área que tem maior potencial, aqui América, África, essa proporção tenderia a mudar, porque aqui América, quanto África, quanto as regiões mais pobres, seria interessante construir plantas de maior escala. E nessa visão de plantas de maior escala, uma opção que aparece como muito interessante é plantas híbridas eólica e solar. Além da questão de que, em linhas gerais, normalmente venta mais à noite do que de dia, e você possivelmente faz uma planta híbrida, você vai estar mitigando os custos de conexão, então vai tornar o projeto mais competitivo, vai conseguir montar uma planta que consome eólico e solar, que vai trabalhar com maiores fatores de capacidade. Existe também no Brasil, principalmente no Nordeste, uma complementariedade ao longo do ano entre a radiação solar e a velocidade do vento. Então, isso aqui parece uma coisa bastante interessante, no mínimo, a se pensar. A gente tem que voltar, talvez, a pensar, e não pensar só as fontes isoladamente, como pensar o sistema. Aqui eu não coloquei, mas uma outra questão que a gente deve colocar em pauta do setor é a energia termosolar. Muito tempo, energia termosolar no Brasil, porque a gente não tem tanta radiação direta, num potencial tão grande, é muito caro. Calma. Gente, interior da Bahia, o interior do estado de São Paulo, existe um potencial de energia termosolar muito interessante. Particularmente, eu acho que a energia termosolar por si só, como ainda é mais cara do que a fotovoltaica, ela não teria a se disseminar. Só que a termosolar permite armazenar energia sob a forma de calor. E isso eu posso gerar sinergias para inserir até outras fontes intermitentes a partir do momento que a termosolar me permite armazenar energia e trabalhar com outros fatores de capacidade. A termosolar também me permite eu estar utilizando eventualmente gás natural ou mesmo bagaço para complementar a minha geração e trabalhar com maiores fatores de capacidade. Aí você vai olhar, mas custa ainda hoje, no melhor dos cenários, 500, 200, vamos tirar o câmbio, 200 não, tá tudo bem. Eu estou dizendo, $200 por megawatt-hora a termosolar. É muito caro. Agora, olha, a gente já parou para fazer a conta de quanto tem um parque termosolar, a operação poderia reduzir a conta do encargo de segurança do sistema. Eu não estou dizendo que a gente pode fazer a conta e chegar à conclusão que é melhor ficar pagando termoelétrica a diesel, pagar encargo de segurança do sistema. Podemos chegar a essa conclusão. Mas acho que no mínimo parar, fazer a conta, que eu não estou falando só em, além da fotovoltaica, colocar a termosolar, não só por ela, só porque se fosse só ela, você poderia chegar a conclusão, vou investir em fotovoltaica, que está mais próximo de ser atrativa economicamente. Só que aqui eu tenho uma opção, eu tenho que considerar os ganhos sistêmicos para ela. Eu tenho uma fonte renovável, com capacidade de armazenar energia, que pode utilizar outros insumos. Então, acho que também tem que colocar, gente. Eu, particularmente, nos últimos tempos, uma das minhas novas maluquices, entre aspas, é montar um projeto de pensar piloto com termosolar utilizando bagaço.
Só que às vezes a gente encontra a empresa que esteja disposta a entrar na maluquice entre aspas. Parece que a gente vai ter um samba aí nos próximos 2 anos. Eu acho que essa questão de pensar a visão sistêmica, de pensar essa discussão estrutural que eu falei do setor lá no início, também passa em termos de uma questão de antes de mais nada, pensar o sistema. Então, aqui, para encerrar, algumas reflexões que eu volto ao início, que é como é que expandir um sistema de forma minimamente adequada, porque está claro que como é que a gente vai atender a ponta num sistema que está se expandindo com tanta energia não controlável. Estou expandindo um sistema só com energia não controlável, praticamente. Eu estou tendo problema de operação e ao mesmo tempo gerando uma bomba financeira que os volumes de energia serem liquidados no mercado de curto prazo estão tomando uma dimensão bastante expressiva. Quando a gente fala em risco hidrológico hoje, que o gerador de elétrico tem que pagar, parte do risco ele tem que pagar sim. Agora, não é essa conta toda, porque ele fez a conta dele para um risco, numa matriz que era essa. Nos últimos 5 anos contratou um monte de eólica e outras fontes não controláveis, você aumentou em muito o volume a ser liquidado no mercado de curto prazo, você indiretamente acabou colocando um risco para esse gerador que ele não tinha. Então, esse é o problema de hoje. Agora, a gente não pode continuar com essa tendência. Tem que dar um basta, tem que parar e discutir o setor. Termoelétrica não pode continuar sendo contratado no modelo que está sendo contratado. Agora a gente não é termoelétrica para operar de backup do sistema, a gente precisa de termoelétrica da base. Termoelétrica da base tem que repensar como é que a gente vai contratar. Só ponto. E, ao mesmo tempo, quando eu falo isso, eu não estou colocando, não sou contra a eólica, não quero só isso, não. Sou totalmente a favor da eólica. Por exemplo, não vejo mais sentido contratar eólica contra energia de reserva. Não tem sentido. Então é repensar tanto a parte operativa quanto a parte comercial / financeira, para a gente não repetir 2014, num contexto que a gente tem risco de racionamento e energia a R$822 por megawatt-hora. Não faz sentido. A R$822 por megawatt-hora, nem a termosolar R$500 por megawatt-hora é cara. Era isso que a gente queria colocar. Se alguém tiver alguma dúvida, além aqui do espaço que vai abrir, tem meu e-mail. Tinha meu e-mail. O e-mail é fácil, é meu nome, o nome do maior clube do mundo, @yahoo.com.br. Não tem erro. Deixa eu fazer uma pergunta, mas uma constatação do que está acontecendo, principalmente em Brasília, com relação à ANEEL e ao seu sistema de regulação, e também a EPE, que tem bastante influência da UFRJ, em termos de planejamento, o senhor é de lá. Eu gostaria de ter um comentário da sua parte com relação ao que aconteceu na 07 2014, onde que literalmente o sistema faliu nas suas contas de liquidação, e agora parece que já apareceram mais contas a descoberto, então pedindo mais dinheiro, e o posicionamento da ANEEL no resultado dessa audiência pública foi simplesmente o seguinte: a questão da legalidade do decreto 8221 não é problema nosso, e também a questão operacional do sistema não é problema nosso. Então eu queria saber o que a ANEEL está fazendo lá, junto com a EPE, junto com o Ministério, para resolver algum problema, porque se legalidade não é problema e operacionalidade não é problema deles, eu estou querendo saber o que a ANEEL está fazendo nesse momento. Obrigado. Vamos por partes. Primeiro que a EPE, se a atribuição da FRJ é uma atribuição muito forte. Primeiro que a FRJ tem vários departamentos. Embora eu até fiz doutorado no PPE, eu não sou do PPE, trabalho no GESEL, Instituto de Economia. Então, e mesmo o PPE, que eu ainda tenho laços com o PPE não tem nada a ver com a EPE. O professor Maurício Tomasquim saiu, está licenciado do PPE e está na EPE. Então, tiramos a responsabilidade da FRJ dessa história. Segundo, o que a ANEEL e a EPE estão fazendo internamente, também não posso responder, porque eu não trabalho na ANEEL nem na EPE, eu trabalho na FRJ. Eu posso falar a visão do GESEL sobre o que está acontecendo. Temos uma conta aqui, de fato.
Para a distribuidora, a gente ainda precisa pelo menos mais 14 bilhões até o fim do ano e mais 20 bilhões para as geradoras. Estamos falando de quase 40 bilhões de maio a dezembro. Essa conta, quer dizer, o lado da distribuidora é sempre mais fácil de resolver porque é regulado. A geradora, no limite, é uma relação privada. O cara pode alegar, ele sabia do risco, tinha um risco do negócio. Tem um risco do negócio. Só que aí ele precificou errado, ok. Mas se alguém precificou errado, já começou pelo governo, né? Porque quem estabelece o teto do leilão é o governo. Mas mais do que isso, mudou o contorno do jogo. Peraí, alguém perguntou ao gerador hídrico nos últimos anos se ele estava concordando, tá legal essa expansão que está sendo feita? Tanta energia de reserva, tanta térmica com disponibilidade acima da garantia física. Alguém perguntou ao gerador hídrico se ele estava condizente com o risco que a expansão do sistema estava colocando no colo dele? Então, hoje, em termos práticos, a gente tem a situação que tem uma conta aqui muito pagada, a gente tem fazer algum arranjo que isso caia no colo da distribuidora para ficar no regulado e isso virar um diferido, ok, mas isso não elimina o fato, como é que vai pagar essa conta no curto prazo, onde vai surgir isso? Agora, mudar a regra do jogo é péssimo. Agora, quando a alternativa de mudar a regra do jogo é o sistema todo quebrar, mudar a regra do jogo não fica nem tão péssimo. Né? Qual a alternativa? Todo quebrar? O momento é muito delicado. Reitero o que eu falei amigo. Às vezes a gente aqui foca muito, esse documento que a gente rodou muito com o governo, com a ANEEL, com algumas empresas do setor. Só tem uma coisa, muito risco de racionamento, pensamos sempre em risco de falta de energia, mas risco financeiro, risco de solvência do setor é tão grave quanto. E isso talvez tenha passado desapercebido. Bom, queria agradecer a sua participação aqui. Vamos passar para a próxima rodada. Obrigado, professor.